Mas, fazendo essa digressão de reflexão sobre o cenário que nós estamos passando atualmente, eu estou aqui buscando de vocês uma necessária parada nessa loucura de tantos conteúdos que os professores passam e tantos estudos dirigidos, para a gente pensar nessa realidade. E o que eu estava dizendo é que é inadmissível pensar que nós, vou chamar todos nós, me incluindo, inclusive, como estudiosos do direito, porque você escolheu uma carreira, que é a ciência do direito, e você não vai parar de estudar nunca. Você vai deixar de ser estudante da graduação, mas você vai continuar sendo estudante da vida, porque senão esses 5 anos que você estudou não servirão para nada um ano depois da sua formatura. O direito muda numa velocidade da luz e não existe um mais inteligente do que outro. Existe um profissional mais atualizado do que outro, mais leitor do que outro, mais fuçador do que outro. Então, hoje, especialmente, eu resolvi começar a aula desta manhã provocando você nessa reflexão. E aí você não precisa se denunciar, mas quantos já leram a medida provisória 927? Quantos leram a medida provisória 936, que fala desse programa emergencial de manutenção da renda e do emprego? Quantos já leram a medida 944, que fala, inclusive, de sociedades e de outros mecanismos ou estratégias para o empresário, pessoa jurídica? Então, assim, ainda que você não esteja atualizado com isso tudo, você precisa parar para se preocupar com esses detalhes. Existem excelentes vídeos no YouTube de 10 minutinhos, em vez de você ficar vendo vídeo idiota no WhatsApp, ou no TikTok. Você entra 10 minutinhos no YouTube e pega lá resumos sobre a medida provisória 927, resumos de 10 minutinhos sobre a MP 936, e aí você vai estar antenado com o que eu estou falando. Porque se eu estou aqui numa aula de direito empresarial que versa sobre a crise econômica, parece um tanto quanto sem noção ou esquizofrênico, utópico, do mundo da lua, se eu passasse despercebida sobre essas considerações atuais para a realidade dos dois mais importantes sujeitos dos nossos estudos, dos nossos eu e você, o empresário e o empregado. Então, fiquem atentos, meus queridos, a isso tudo. Daqui a 4, 5 meses já será suficiente, 6 meses, no máximo, final do ano, já vai ser suficiente para, através de dados estatísticos, de dados de informações sobre processos que foram instaurados, tanto de devedores, requerendo a sua recuperação ou, quiçá, a sua falência, quanto de credores, requerendo a falência do devedor. E aí eu me lembro que eu falei a você que esse cenário de falência é efetivamente um cenário de última ratio, e antes que isso aconteça, tantas inúmeras serão as ações distribuídas perante o Poder Judiciário de empregados que foram despedidos porque não teve outra alternativa para o empresário, e esses empregados deixaram de receber as verbas rescisórias e os seus naturais indisponíveis e irrenunciáveis direitos trabalhistas. Várias serão aquelas ações de execuções, né, da fazenda pública em face do empresário que não pagou as suas obrigações previdenciárias ou tributárias. Então, a gente entra numa bola de neve de colapso social, econômico e financeiro, que só apelando para a fé
para pensar em superação de toda essa crise. E estou falando efetivamente apelar para a esperança, para a fé, porque nem se debruçar com lutar de todas as formas, com seus braços e com as suas pernas é possível hoje, porque estamos todos de maneira forçada nesse isolamento social. Então, assim, como esse pequeno empresário vai conseguir realizar suas atividades empresariais? E até para fazer sistema de entrega a domicílio, tudo isso é custo de onde não está tirando nenhum tipo de lucro e todas as despesas fixas se acumulando, porque o governo não flexibilizou tributos, o governo não isentou, por exemplo, eu estava falando numa live esses dias e já tinha dito isso logo que saiu a MP 927, a taxa de esgoto é 80% do valor da conta da nossa água. Cadê que o governo flexibilizou ou trouxe uma diminuição dessa alíquota ou até uma isenção para desonerar, para aliviar o bolso do cidadão? Então, me parece que todas essas medidas provisórias, por mais necessárias que sejam, efetivamente trazem um ônus muito maior ao próprio povo brasileiro em relação à carga financeira do que ao próprio governo. Tudo bem que o governo já, digamos assim, disponibilizou bilhões de reais para esses benefícios emergenciais que estão sendo pagos, né, nessa monta aí de R$600 para as pessoas que estão dentro dessa situação de dificuldade financeira. Mas isso ainda me parece muito pouco diante dos indiscutíveis impactos que o Covid-19 foi capaz de trazer na vida de todos nós. Sejamos nós, empregados, autônomos, profissionais liberais, empresários. Estou falando de todos indissociadamente. E aí, o que conforta o meu coração é a solidariedade do povo brasileiro, né? A solidariedade de fazer estratégias para ajudar a quem mais precisa. E aí, honestamente, vocês sabem que eu gosto muito de me divertir, eu assisto essas lives, mas eu fico muito mais solidarizada e muito mais feliz, porque até as pessoas que não têm tantos recursos estão se ajudando mutuamente. Então, é tipo assim, alguém que está numa comunidade que é pobre também, mas está pegando 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, 1 quilo de açúcar, ou 1 litro de leite, para ajudar a pessoa que mora ao lado e está em pior situação. Então, essas manifestações de solidariedade me confortam, porque a gente vivia atropelando os nossos dias, e eu não sei se todos me escutam, que me escutam agora, são religiosos, mas eu acredito muito em Deus. E aí, apelando, inclusive, até para a fé que eu tenho, para os alicerces espirituosos que eu tenho, foi uma maneira de parar o mundo e pensar na natureza, na poluição, no Deus, no homem, na pessoa que está ao seu lado, porque é preciso recomeçar de forma diferente. Agora, efetivamente, esse recomeço vai funcionar para a maioria como uma ressurreição pós Primeira ou Segunda Guerra Mundial, em que o mundo ficou destruído, tudo bem por violência bélica, por violência física, né? Ambiciosa, violência fruto das concorrências imperialistas e do sistema econômico de capital, mas agora nós precisamos ressuscitar de uma guerra provocada por um agente invisível que foi capaz de parar as maiores potências do mundo, parar todos nós e perceber que era preciso pensar diferente.
Então, por favor, fica aí a minha mensagem para que vocês dediquem um tempinho para se atualizarem, porque vocês precisam enriquecer o intelecto de vocês com essas informações que mudaram, né, de um mês para cá, o sistema econômico, financeiro, trabalhista do nosso país. Feitas essas minhas considerações, que foram apenas reflexões sobre essa realidade em colapso para a economia e que abarca e atinge diretamente os empregados de todos, né, de todos os municípios desse país, agora eu fecho esse parêntese e aí a gente segue no cronograma planejado que nós tínhamos desde o início do semestre. Vocês estão silenciosos, não sei se estão refletindo, concordam, discordam, por favor me façam sentir efetivamente em sala de aula e não como se eu estivesse gravando uma aula sem a participação de vocês, né? Obrigada por todo o carinho, mas é um momento de silêncio, de reflexão. Eu sou uma pessoa extremamente sentimental. Vocês podem ter um símbolo de mim como uma mulher retada, uma mulher ligada na eletricidade, que não para um minuto, que não aparece para você sem rir. Eu sou mesmo altiva, enérgica, eu sou uma pessoa muito decidida, né? Ainda que eu esteja em um estado de sofrimento, eu consigo reagir, mas confesso que, assim, de forma casada com essa minha maneira de ser tão, digamos assim, decidida, existe em mim um sentimento muito grande. Eu sou uma pessoa altamente emotiva. Eu sou uma pessoa emotiva a um nível só para você entender onde eu quero chegar. Eu conheço vocês de uma forma muito superficial, ainda que nós tenhamos compartilhado tantas disciplinas até vocês se formarem, mas eu não conheço o íntimo de ninguém, eu não conheço a realidade financeira, familiar, os problemas pessoais de cada um de vocês, eu não conheço. Mas eu sou uma pessoa extremamente observadora e eu entro em um verdadeiro transe quando eu estou colando o grau de todos vocês e vejo ali, nos olhares de pessoas que eu nunca vi na minha vida, nos olhares que estão todos voltados para vocês e para mim, como uma autoridade acadêmica que estou colando o grau de vocês, que sou conhecida daqueles familiares, embora não os conheça, porque certamente você pode citar em casa a professora Bruna, seja porque ela é legal ou porque as provas dela são absurdamente difíceis, ou pelos dois, pelas duas possibilidades, enfim. Mas eu entro num transe com aqueles olhares, e aí no fundo da minha alma eu penso em vocês como pessoas que estão ali iniciando os passos de uma vida longa profissional, e outras pessoas que estão nos assistindo como pessoas que depositaram em todos vocês todas as apostas de felicidade e muitas vezes apostas para mudar as vidas daquelas pessoas. Porque você pode estar me escutando agora e você pode ser a única pessoa da sua família que teve acesso à universidade. Você pode ser filho de alguém que é analfabeto funcional, que não completou o ensino médio, e esse seu pai ou sua mãe deposita em você todo o futuro, toda a honra, toda a glória, toda a satisfação, todo o orgulho de ver que você está concluindo uma etapa e que essa etapa vai servir para que você ganhe novos ares, para que vocês voem. Então,
eu acordei hoje com esse sentimento de reflexão, né? Porque eu estou vendo os dias se passando, eu moro num local razoável, eu estou trabalhando, eu quero mesmo que acabe isso tudo para eu voltar a trabalhar como eu trabalhava antes, porque agora eu estou trabalhando mais, muito mais. Então, assim, mas, poxa, é preciso tocar na mente, nos corações das pessoas para raciocinarem sobre isso. E a última mensagem que eu quero deixar para vocês, para que efetivamente eu entre no outro discurso técnico, intelectivo, é que vocês alimentem os seus corações desta fortaleza que eu estou dizendo e desse espírito, digamos assim, enérgico, altivo. Não se deixem abater ou se entregar, por mais difícil que a vida possa estar sendo para vocês, para você ou para os seus entes queridos. Sabe por quê? Porque existem pessoas que depositam toda essa esperança em você. Você é o porto seguro de alguém. Você é a fortaleza de alguém. E se você se deixa abater, você pode sair de Porto Seguro para ser a preocupação de alguém. Então, assim, olha, nesse momento em que nós estamos vivendo essa situação antes inimaginável, vamos escolher a esperança do que a tristeza, vamos escolher a união do que a discórdia, vamos preferir a paciência do que a intolerância, vamos escolher a solidariedade e o espírito pacífico, harmonioso, do que os espíritos inconstantes ou, digamos assim, revoltados. Né? Não estou falando nada de novo para vocês ou inédito, mas considerando especialmente que vocês me respeitam muito, e tem muitos, não todos, mas muitos, têm em mim um exemplo, inclusive de vida, né, por vários motivos, porque eu sou jovem, porque eu sou próxima, porque eu sou simples na minha forma de ser, e também porque esse período pode estar contribuindo para que você fique meio deprê, meio para baixo. Então, assim, procura força, procura energia, porque está todo mundo assim. E aí, se você for viver de uma forma que você precise ser acolhido pelos seus, como dá força à sua mãe, que é mais idosa e naturalmente é mais sentimental, a seu pai, aos seus irmãos, àquele que está desempregado. Então, assim, vocês precisam buscar essa luz que existe dentro de cada um de vocês. A tristeza e evoluindo a depressão é a pior doença que pode acontecer. Né? E nessa realidade de isolamento, se a gente não cuidar demais da nossa alma, do nosso íntimo, do nosso cérebro, dos nossos pensamentos altivos, poderemos também entrar naquele colapso que eu estava falando, mas não num colapso financeiro, um colapso mental, de controle emocional, de retrocesso de espírito. Então, por favor, pensem nisso tudo. Isso tudo é importante. E você entenda, ser cuidado por alguém é fenomenal. Mas ninguém é só cuidado. Todo mundo é cuidado e precisa cuidar. Então, eu sou cuidada por algumas pessoas e preciso cuidar dessas mesmas pessoas ou de outras pessoas. Né? Então, seja muito... as minhas palavras, hoje, né, embora estejam alimentadas de emoção e de sensibilidade, de reflexão, estão muito alimentadas de razão, porque eu sou matemática por pensamento, porque eu sou matemática de alma. Então, assim, minha vida, ela é movida a um se, então. Então, eu quero dizer para vocês, e estou esquecendo direito falimentar, porque é o que o meu coração pede agora para falar, sobre falência eu falo já já, recuperação de empresa,
Mas eu quero que vocês pensem o seguinte: se vocês se afundarem em desânimos, qual será o então? Quais são as consequências? E ao invés disso, se vocês se imbuírem por esse coração motivador, esse combustível de esperança e de energia, de que não há nada que nós não possamos superar com equilíbrio ou com paciência, e que Deus sabe de todas as coisas e vai nos ajudar a ter as melhores decisões sobre tudo que nós estamos falando aqui. Se a gente não pensar positivo, então tudo vai piorar. A sua convivência com os seus familiares em casa, o seu equilíbrio emocional, o seu equilíbrio espiritual, a sua, digamos assim, a sua forma de se manter nessa prisão sem nunca ter cometido um crime, nesse cárcere sem nunca ter vontade e sem nunca querer ou desejar o encarceramento. Então, assim, vamos parar para pensar nisso tudo, porque é impossível alguém te ajudar, inclusive, nesses comportamentos, nessas desesperanças, nessas dores da alma, se você se você não querer se ajudar. Se você não quer se ajudar, quando uma pessoa não quer funcionar como luz para si mesmo, é difícil enxergar a luz vindo dos outros. Então, fica aí essas minhas reflexões, as minhas palavras sinceramente voltadas para vocês que estão me ouvindo nesse momento, porque nem de direito falimentar vive esse grupo, né, que é dirigido por alguém, que sou eu, e desafiados por um sistema hermenêutico de interpretação, mas bem matematizado, de prova, de nota e de aprovação. Reflitam muito sobre essas minhas palavras, porque foram todas palavras sinceras, que eu tive a vontade de começar a aula assim, e tenho certeza que, porque eu tenho uma energia, eu tenho uma forma de viver que vocês não conhecem, porque a vida não dá esse espaço, mas eu sei que eu quis dizer isso porque eu senti que talvez vários de vocês precisavam ouvir isso de alguém, né? Então, eu finalizo aí com essas palavras e obrigada por todas essas manifestações aí de carinho, né, de respeito. A gente troca essas experiências intelectuais, mas de vida, somos seres humanos, somos iguais, né, e estamos aqui sempre no mesmo barco. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem bem, de verdade. Fiquem muito bem, na medida do possível, mas cuidando do espírito e da alma. Vamos cuidar agora da mente, do outro lado da mente, né? Para que possamos contribuir nesses minutos que nos faltam para a nossa intelectualidade voltada ao direito falimentar. Eu, nesse tempo que estava falando essas coisas para vocês, estava aqui a observar o meu sistema. Eu disse no início, eu entrei quase 10 minutos atrasada para a aula, porque eu não estava conseguindo acesso à sala de aula virtual e agora está bloqueado aqui a transposição dos slides. Então, os slides já estão disponíveis lá na plataforma AVA de vocês. Vocês acompanham depois, a gente segue aqui. Para organizar e contextualizar de onde estávamos e de onde nós precisamos prosseguir na aula de hoje, estudamos a petição inicial, requerendo a recuperação judicial. Essa petição foi feita perante o juízo competente, seguindo as determinações do artigo 3º da Lei 11.101 de 2005. Essa recuperação só pode ser
requerida pelo devedor, desde que ele cumpra todos os requisitos determinados pelo artigo 48 da lei, e ele pode se valer de todos os meios ofertados no artigo 50 da mesma lei para superar essa crise econômica financeira. Além dele cumprir os requisitos do artigo 48, a quebra da inércia do Estado juiz é oficializada com a distribuição de uma petição inicial que deve atender a todas as determinações do artigo 51. Esse panorama sintético foi importante para que vocês lembrem onde nós estávamos tratando, né, o que nós estávamos estudando. Considerando que o juiz analisou os requisitos que o devedor apresentou para requerer a recuperação judicial, o juiz verificou também o cumprimento, não só do artigo 48, mas do que dispõe o artigo 51, e o devedor instrumentalizou a sua petição inicial com todos os documentos exigidos, conforme artigo 51, o juiz proferiu decisão deferindo o processamento da recuperação judicial. Quando o juiz defere o processamento da recuperação judicial, nesta decisão, o juiz nomeia a pessoa do administrador judicial, que pode ser pessoa física ou jurídica. Se pessoa física, uma pessoa física que seja um profissional idôneo, preferencialmente advogado, contador, economista ou administrador. Se pessoa jurídica, uma pessoa jurídica especializada. Partindo da premissa que esse administrador foi nomeado, assinou o termo de compromisso perante o juízo competente, esse administrador, então, recebeu todas as atribuições e encargos legais para que ele possa exercer a função de órgão auxiliar do juízo no papel do administrador judicial. Considerando que eu estou na recuperação, esse administrador judicial não vai destituir os administradores do devedor. Paulo está com dificuldade de entrar. Miguel, ele não está aparecendo para mim aqui para autorizar. Eu não estou, inclusive, nos slides, então estou aqui falando, né, bem para frente do Hangout. É preciso, pede para ele sair e voltar, fechar tudo e voltar de novo, para aparecer na minha tela o pedido de permissão para ele entrar na sala, porque em nenhum momento apareceu aqui para mim. Pode ser alguma inconsistência, pede para ele sair para voltar. Então, retomando aqui o raciocínio. Esse administrador, que é o administrador judicial, não vai servir para administrar a pessoa jurídica do devedor, não é isso. Quem continua administrando a pessoa jurídica do devedor são os administradores da pessoa jurídica. Eu te disse que o administrador judicial vai fiscalizar o devedor, vai funcionar como um corregedor, um fiscal, um controlador. Os sócios podem até querer substituir os administradores da pessoa jurídica, mas não é a nomeação e posse do administrador judicial que vai fazer essa destituição. Esse administrador judicial vai funcionar como órgão auxiliar para o juízo desta recuperação. Considerando que ele já foi empossado e considerando que é preciso avançar nos atos processuais, com a posse desse administrador judicial, a primeira diligência que ele vai fazer é aquele procedimento, aquele conjunto de procedimentos de verificação dos créditos. Isto é, a mando do juiz, haverá a publicação do edital, constando a lista de todos os credores, o valor dos créditos, a natureza dos créditos. Depois da publicação desse edital, os credores receberão, né, em suas residências ou sedes, se forem credores pessoas jurídicas,
receberão essa intimação do juízo, informando a publicação do edital e desse deferimento do processamento da recuperação judicial. Nesse processo de verificação dos créditos, presidido pelo administrador judicial, tudo isso a mando do juiz, o administrador judicial vai acompanhar, então, esse transcurso do prazo de 15 dias para quem quiser possa se habilitar ou apresentar divergências. Depois o administrador vai ter mais 45 dias para publicar o segundo edital. E, na sequência, a gente começa a ter aqueles prazos sucessivos de 10 dias, se alguém quiser apresentar objeção, né, impugnação a esse crédito, seguido de 5 dias para contestação, 5 dias para o parecer do comitê de credores e do devedor, depois para o parecer do próprio administrador judicial, e, na sequência, depois disso tudo, a sentença que vai julgar essa impugnação desse crédito. Considerando essa etapa de verificação dos créditos, tudo isso acontece justamente para que a gente possa ter um quadro de credores devidamente homologados pelo juiz. E esse quadro de credores, com seus créditos e a natureza dos seus créditos, sirva para que o devedor utilize esses credores para o planejamento da recuperação judicial, isto é, para apresentar o plano de recuperação judicial. Então, se você pensar aí, eu já fiz isso na semana passada, considerando uma linha processual, eu tenho, nessa linha processual, eu vou ter a decisão que defere o processamento da recuperação judicial, eu vou ter 2 prazos que correm aqui paralelamente. Um prazo para essa verificação dos créditos, diligenciados pelo administrador judicial, e um prazo improrrogável de 60 dias para que o devedor apresente o plano de recuperação judicial. Me lembro bem, já mostrei isso aqui para você na aula passada. 60 dias improrrogáveis para que o devedor apresente o plano de recuperação judicial. E já estudamos algumas hipóteses. Se o devedor não apresenta o plano tempestivamente, haverá a convolução em falência. Quero partir agora de uma outra premissa. O devedor apresentou o plano de recuperação. Eu já disse ainda no final da aula passada o seguinte: considerando que o plano foi apresentado, o administrador judicial vai intimar os credores para que eles, no prazo de 30 dias, possa se manifestar acerca desse plano de recuperação judicial. Então, eu vou tratar vocês como os credores deste devedor. E eu, a administradora judicial, eu mandei carta para todos vocês, né, cumprindo aí essas intimações ordenadas pelo juiz, para que vocês possam saber que o devedor apresentou tempestivamente esse plano de recuperação judicial. E aí já vou ler para você o artigo 55 da Lei 11.101. 55, presta atenção, eu vou fazer uma leitura um pouco mais lenta, porque como eu não estou transportando aí os slides, né, porque não está aparecendo para mim, deve ter sido alguma inconsistência aí no sistema, vamos lá. Qualquer credor poderá manifestar ao juiz sua objeção ao plano de recuperação judicial no prazo de 30 dias, contado da publicação da relação de credores de que trata o parágrafo 2º do artigo 7º desta lei. Então, quando a gente teve a publicação daquele último edital homologando o quadro geral de credores, a gente pode ter ali qualquer, e considerando também, claro, que o plano de recuperação judicial já foi entregue
qualquer credor poderá manifestar ao juiz sua objeção ao plano de recuperação judicial no prazo de 30 dias contados da publicação desse segundo e último edital. Raciocine comigo. Considerando esse prazo de 30 dias, eu tenho duas possíveis situações. Se houver objeção do plano, objeção esta, feita por algum credor, e número 2, se não houve objeção. Eu me lembro que também já falei isso para você na semana passada. E aí, partindo do que é mais fácil, se oportunizado esse prazo de 30 dias, não houve nenhuma objeção de nenhum credor, por favor, conclua. Os credores foram intimados, não apresentaram objeção, o que eles estão fazendo é uma aprovação tácita do plano de recuperação judicial. Esse silêncio representa uma concordância com o que o devedor elaborou e chamou de plano de recuperação. Diante da inexistência de objeção, o juiz vai homologar o plano de recuperação judicial. E aí, vamos seguir aqui o meu gráfico. Tá vendo essa carinha que eu estou fazendo aqui feliz? Essa carinha feliz vai ter a simbologia para nós de que não houve objeção ao plano e o juiz homologou o plano. Então, vou escrever aqui homologação do plano de recuperação judicial. Quem faz isso é o juiz. Ó, o juiz homologou o plano de recuperação judicial. Se homologou o plano de recuperação judicial, raciocine comigo. Qual é a próxima etapa? Ah, meus queridos, a próxima etapa é para o devedor. Ele vai, pelo menos é o que se espera, ele vai cumprir o que ele se obrigou no plano de recuperação judicial. Teremos aqui a etapa de cumprimento desse plano. E no final, eu vou dizer para você que se o devedor cumprir direitinho o plano de recuperação judicial, recuperado está. Eu vou ter aqui sentença que declara a recuperação judicial. E se o devedor descumprir, o plano de recuperação judicial, aí a gente vai para a convolução da recuperação em falência. Então, olha, se houver o cumprimento do plano de recuperação, eu vou ter aqui uma sentença de declaração da recuperação, por plena satisfação do plano de recuperação. Se houver o descumprimento das obrigações assumidas pelo plano de recuperação, haverá convolução da recuperação em falência. O juiz convolará esta recuperação em falência. Meus queridos, eu ainda não acabei, mas até aí todo mundo conseguiu acompanhar esse raciocínio? Me dê por mensagem, pode colocar até um S só, se vocês conseguiram compreender, e se não compreenderam, por favor, eu repito. Enquanto isso, Miguel e Paulo, eu até recebi o pedido de Yara aqui agora há pouco e aceitei Yara, mas em nenhum momento apareceu na minha tela o pedido de acesso, o pedido de permissão por Paulinho. Beleza, Yara. Bem, voltando aqui para o nosso raciocínio. Se não houve objeção, o juiz vai homologar o plano de recuperação judicial e a etapa seguinte é exatamente ver se o devedor cumpriu esse plano ou não cumpriu, ou se está cumprindo ou não está cumprindo. Antes de eu avançar nesse pensamento, eu quero estudar agora a segunda situação.
E se houver objeção, faz o quê? Porque a senhora falou, o devedor entregou o plano. Aí o administrador judicial intima os credores para que os credores tenham ciência de que esse plano não foi entregue. O credor terá 30 dias para, querendo, apresentar a objeção. Se ninguém apresentar a objeção, eu entendi. Mas e se tiver objeção? Faz o quê? Porque se tiver objeção, é uma objeção sobre o que está no plano de recuperação. Então, vamos imaginar, Kleber é um dos credores, ele tem um crédito de R$1 milhão, no plano de recuperação judicial, está dizendo que vai pagar a Kleber R$100 mil. Kleber não concorda com essa proposta de inovação de dívida feita pelo devedor. Ele apresenta objeção. Esta objeção não vai servir automaticamente para que nós possamos concluir que o plano de recuperação foi reprovado, rejeitado, de jeito nenhum. Essa objeção vai ser o fato gerador da designação da Assembleia Geral de Credores. Veja, se ninguém apresentou objeção, para que marcar a Assembleia Geral de Credores? E aí eu nem falei disso, e o juiz homologou esse plano de recuperação porque não teve objeção. Agora, se houver objeção, vamos raciocinar. Também não é razoável que a objeção de um já signifique rejeição do plano e não pode recuperar. Porque assim a gente pode estar exatamente violando os preceitos maiores da função social da empresa. Então, Kleber apresentou objeção, vamos avaliar esta objeção. Por favor, se concentre nesse meu raciocínio. Colocando em discussão, colocando em pauta a objeção apresentada por Kleber. Se, ao ser julgada tal objeção, a Assembleia Geral de Credores e o juiz, que também está ali observando tudo, se a conclusão é que essa objeção não tem sentido, cala a boca, Kleber, e a maioria dos credores vai votar, e se aprovar o plano de recuperação judicial como ele foi apresentado, Kleber vai ficar no prejuízo, e isso se chama processo democrático deliberativo. Kleber não ficou feliz, mas a objeção dele foi avaliada, o juiz não concordou com a objeção dele, nem os credores votaram, em sua maioria aprovaram o plano naqueles termos, e Kleber vai amarrar aí o desgosto pela democracia nas votações desta Assembleia. Agora, se a objeção de Kleber tem razão, aí vamos raciocinar. Opção número 1. Existe a possibilidade de que a Assembleia Geral dos Credores possa requerer ao devedor que faça modificação desse plano. E essa modificação do plano é exatamente para adequar o plano em relação àquelas insatisfações que nós tivemos em Assembleia, ou por conta da objeção de Kleber, que tem todo sentido, enfim. Diante de algumas discordâncias no plano, tudo isso discutido e votado em Assembleia, a Assembleia pode pedir modificação do plano. Se a Assembleia pedir a modificação do plano, o que vai acontecer é que o devedor terá novo prazo para fazer esse ajuste no plano de recuperação, e aí nesse prazo determinado pelo juiz, ele vai entregar essas modificações, o administrador judicial vai notificar, vai intimar os credores para que possam avaliar acerca daquelas mudanças e, ao final, aprovar o plano ou rejeitar o plano. Beleza. Só que se a Assembleia Geral dos Credores optar pela rejeição do plano, aí não tem jeito. A gente vai para a iminência de convolução em falência.
Aí você diz, pró-iminência, existe alguma possibilidade de, mesmo que a Assembleia Geral de Credores não aprove aquele plano de recuperação, o juiz pode decidir diferente e aprovar o plano? Olha, gente, esse ponto do processo de recuperação judicial é o ponto mais importante, mais discutido e mais relevante. Então, prestem bem atenção, eu sei que eu só botei aí 25 minutinhos, né? Mas a gente vai pegar o gancho e na semana que vem a gente conclui isso daí. Tudo bem, deixa eu organizar aqui minha mente, que esse assunto é meio complexo. A senhora está dizendo que se houver objeção por algum credor, o plano de recuperação vai ser discutido em assembleia. Então, vão se discutir o plano, as objeções, e para decidir se vai manter o plano assim, se vai rejeitar o plano, ou se vai pedir modificação do plano. É isso? É. Beleza. Mas nessa votação, a Assembleia vota, delibera, não é? É. Nessa votação, qual é o quórum de aprovação pelos credores que eu preciso alcançar? Que quórum é que eu preciso alcançar para considerar que aquele plano foi aprovado? E aí, para você me entender, você pode morar num condomínio, ou de casas, ou de apartamentos, e você já deve ter participado de uma assembleia. E lá, por exemplo, está na pauta de votação, pintar a fachada do prédio, ou substituir por pastilhas. Isso o síndico sozinho não pode decidir. Isso é pauta de assembleia dos condôminos, e nessa assembleia vai ser discutido esse tema, e esse tema, ao final, vai ser ou aprovado ou reprovado. Qual é o quórum que a gente tem que obter para considerar aprovada a substituição aí da fachada do prédio de tinta para pastilha? Você vai me dizer, opa, sei lá, eu vou ter que ler o estatuto do condomínio, a convenção do condomínio. Concordo, sua resposta está certíssima. Eu só estou dizendo isso porque eu quero transferir essa pergunta para cá, considerando que houve objeção do plano e considerando que estamos aqui reunidos em assembleia. Qual é o quórum que eu preciso obter para que os credores aprovem o plano ou rejeitem o plano? Olha, essa informação está no artigo 45 da Lei 11.101. Mas antes de eu ler o artigo 45, eu tenho que te lembrar um detalhe fundamental que eu te expliquei ainda nos nossos momentos de sala de aula. Eu te disse que a Assembleia Geral de Credores é dividida, deixa eu botar um papel embaixo para não prejudicar. A Assembleia Geral de Credores está dividida, ou seja, os credores estão divididos em assembleia em até 4 classes. Lembram disso? Em até 4 classes. E quem não lembra disso, não leu, pelo amor de misericórdia, vá para o artigo 41. Artigo 41 da lei. Eu vou falar rapidamente, se você não leu, vá ler esse maldito artigo 41. São os credores divididos na seguinte classe. Classe 1, credores trabalhistas ou credores decorrentes de acidentes de trabalho. Classe 2, credores com garantia real. Classe 3, credores quirografários, subordinados, credores com privilégio geral e com privilégio especial. Classe 4, credores microempresa e empresa de pequeno porte. Lembram? Pois é. Estou, então, na Assembleia Geral de Credores, em que os credores já estão distribuídos nas suas possíveis classes. Claro que se eu não tiver credor de alguma classe, essa classe não vai existir, mas os credores estão organizados assim.
Agora eu quero votar. Como é que eu vou entender que aquele plano de recuperação judicial foi aprovado em assembleia? Artigo 45 da lei. Vou ler para você o artigo 45. Nas deliberações sobre o plano de recuperação judicial, todas as classes de credores referidas no artigo 41 dessa lei devem aprovar a proposta. Parágrafo 1º. Em cada uma das classes referidas nos incisos 2 e 3 do 41, para você lembrar, classe 2, credores com garantia real. Classe 3, credores com privilégios, geral e especial, credores quirografários e credores subordinados. Então, em cada uma dessas classes que estão nos incisos 2 e 3 do artigo 41, a proposta deve ser aprovada por credores que representem mais da metade do valor total dos créditos presentes em assembleia e, cumulativamente, pela maioria simples dos credores presentes. Então, pelo amor de Jesus, em quem você crê, preste atenção, isso é complexo. Eu acabei de ler para você o parágrafo 1º do artigo 41. Esse parágrafo 1º apresenta qual é o quórum que eu tenho que alcançar para entender que as classes 2 e 3 aprovaram o plano de recuperação. O parágrafo 1º me apresenta 2 requisitos, na verdade, 2 parâmetros de aprovação que devem ser cumpridos concomitantemente. Número 1, eu tenho que alcançar credores que representem, na verdade, a aprovação dos credores que representem mais da metade do valor total dos créditos presentes em assembleia. Mais da metade do valor total dos créditos presentes em assembleia. Então, vamos lá. Nós somos classes 2 e ou 3. O que importa não é o valor total devido aos credores dessa classe. O que importa é o valor total dos créditos presentes em assembleia. Porque se o devedor deve ao total 5 milhões de reais a credores de classes 2 e 3, mas só estão na assembleia credores que totalizem 1 milhão de reais, é esse 1 milhão de reais que eu vou ter como parâmetro, não é os 5 milhões de reais. Então, não é a dívida total daquelas classes, é mais da metade do valor total dos credores presentes em assembleia. Vou ler de novo. A proposta deve ser aprovada por credores que representem mais da metade do valor total dos créditos presentes em assembleia. Então, de classes 2 e 3, o crédito total é 5 milhões. Presentes em assembleia, tem quantos? 1 milhão. Eu vou considerar que essa classe, ou essas classes, aprovaram o plano se eu tiver mais da metade de 1 milhão. 500 mil reais e 1 centavo. Já é suficiente para eu entender que as classes 2 e 3 aprovaram o plano, desde que, concomitantemente, esse percentual, esse mais da metade dos créditos presentes em assembleia, represente também maioria simples dos credores presentes. Então, vamos lá. Quantos credores estão presentes? 20 credores. E esses 20 totalizam 1 milhão de reais. Então, eu tenho que cumprir, eu tenho que alcançar essa aprovação por, ao mesmo tempo, no mínimo, 11 pessoas, porque é maioria simples, dos presentes. Os presentes são pessoas. Então, eu tenho 20 pessoas. Maioria simples é no mínimo 11. Então, eu tenho que ter votação de 11 que estão aí aprovando esse plano, e esses 11 devem representar um crédito de, no mínimo,
R$ 500,01. Se eu tiver aprovação de 13, mas esses 13 juntos representam menos da metade do valor total dos créditos presentes em assembleia, rejeitou o plano de recuperação judicial. Todo mundo me entendeu até aí? Por favor. Então, eu preciso ter mais da metade do total dos créditos presentes em assembleia e, ao mesmo tempo, maioria simples dos credores presentes em assembleia. Beleza. Por favor, depois leia com calma o artigo 45 da lei. Ok. Aí eu estudei como é que os credores das classes 2 e 3 aprovam o plano. Mas eu ainda preciso analisar como é que os credores das classes 1 e 4 aprovam esse plano. Parágrafo 2º. Nas classes previstas nos incisos 1, que são os credores trabalhistas e decorrentes de acidentes de trabalho, e classe 4, que são os credores microempresas e empresas de pequeno porte, a proposta deve ser aprovada pela maioria simples dos credores presentes, independentemente do valor do seu crédito. Então, não importa qual é a representatividade dos créditos. Eu vou contar assim, tem quantas pessoas dessas classes? 50. Então, se eu tiver aprovação de 26 no mínimo, valeu. Mesmo que esses 26 representem 2% da dívida total, do crédito total daquela classe, não há problema. Independentemente do crédito. Isso é o que diz o parágrafo 2º do artigo 45. Agora, parágrafo 3º. O credor não terá direito a voto e não será considerado para fins de verificação do quórum de deliberação se o plano de recuperação judicial não alterar o valor ou as condições originais do pagamento do seu crédito. Deixa eu dar um exemplo para você entender quando esse credor não vai ter direito de voto. Vamos imaginar que uma das credoras é Andréia. É que o devedor devia a Andréia R$100 mil. E no plano de recuperação judicial, está lá a proposta de que o devedor vai pagar a Andréia os 100 mil reais. Então, não houve nenhum tipo de diferença sobre o valor principal que funcionava como crédito de Andréia. Nesse caso, Andréia não vai ter direito a voto na Assembleia, porque ninguém mexeu com a vida dela, ela não vai atrapalhar a vida dos outros, ela é neutra. Veja se não é exatamente isso. O credor não terá direito a voto e não será considerado para fins de verificação do quórum de deliberação se o plano de recuperação não alterar o valor ou as condições originais do pagamento do seu crédito. Então, não houve alteração do crédito de Andréia, Andréia não vai ter voz, não vai ter direito a voto nesse sistema de deliberação. Considerando que o quórum foi alcançado, então, tivemos mais da metade do valor total dos créditos presentes em assembleia e, cumulativamente, maioria simples dos presentes para os credores das classes 2 e 3. E temos maioria simples dos credores presentes para as classes 1 e 4. O plano de recuperação judicial foi aprovado, em sua maioria, pelos credores. Aí você pode me devolver a seguinte pergunta, e aí eu já vou fazer o contexto para a gente estudar na semana que vem. Eu entendi, mas, poxa, esses quórums aí, e se nessa votação aí em assembleia, esse quórum não for atingido, alcançado, chegar até perto, mas não chegamos na maioria simples dos credores presentes. Não chegamos nesses parâmetros, ou das classes 2 e 3, ou das classes 1 e 4, ou de nenhuma das duas. Como é que fica isso? O juiz tem que, obrigatoriamente, se vincular a rejeitar o plano, é isso?
Porque eu estou entendendo, se a Assembleia Geral aprova, aprovado está o plano, o juiz vai homologar. E se a Assembleia Geral não aprova, porque esses quórums do 45 não foram alcançados, existe alguma forma de, mesmo sem alcançar esses quórums, o juiz aprovar o plano de recuperação judicial? Existe? Vocês estão entendendo a minha pergunta? Se esses quórums não forem alcançados, necessariamente o juiz tem que entender que houve rejeição do plano e naturalmente vai convolar em falência? Ou existe possibilidade de, mesmo sem ter alcançado esses quórums, o juiz homologa o plano de recuperação judicial? Olha, existe a possibilidade de, mesmo sem que esses quórums tenham sido alcançados, o juiz poder aprovar o plano de recuperação. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é o que nós chamamos, é o que o direito americano chamou de Crown Down. Peraí. Crown Down. O que é isso? É um mecanismo de empurrar a goela abaixo, sabe? De assim, diabo, empurra com o goela abaixo, não conseguiu alcançar o quórum, dá uma luz no fim do túnel, empurra a goela abaixo. É isso aí, o significado de crown down. Agora, vem cá, independentemente do quórum, não alcançou, o juiz pode, de forma discricionária, porque ele quis aprovar o plano de recuperação? Não, não é isso. A lei vai dizer assim, se aqueles quórums do artigo 45 não forem alcançados, mas alcançarmos esses quórums aqui, o juiz poderá deferir, aliás, homologar o plano de recuperação judicial. O juiz pode, então, conceder esta recuperação judicial. Não alcançamos aqueles quórums do artigo 45, mas alcançamos outros quórums, então o juiz poderá conceder esta recuperação judicial, desde que estejam atendidos os requisitos e os quórums do artigo 58, parágrafo 1º da lei. Artigo 58, parágrafo 1º da lei de recuperação e falência. Olha o que diz o artigo 58. Aliás, eu até vou ler o artigo 55, eu já li, quero dar objeção, vou ler o artigo 56 e 57, chego no 58 e começo a aula que vem falando de novo desse crown down. Artigo 56. Havendo objeção de qualquer credor ao plano de recuperação judicial, o juiz convocará a Assembleia Geral de Credores para deliberar sobre o plano de recuperação. A data designada para a realização da Assembleia Geral não excederá 150 dias contados do deferimento do processamento da recuperação judicial. A Assembleia Geral que aprovar o plano de recuperação poderá indicar os membros do Comitê de Credores na forma do artigo 26, se já não estiver constituído. O plano de recuperação judicial poderá sofrer alterações na Assembleia Geral, desde que haja expressa concordância do devedor e em termos que não impliquem diminuição dos direitos exclusivamente dos credores ausentes. Então, não pode diminuir só os direitos de quem não está na Assembleia, que é sacanagem, né? Parágrafo 4º.
rejeitado o plano de recuperação pela Assembleia Geral, o juiz decretará a falência do devedor. Artigo 57. Após a juntada aos autos do plano aprovado pela Assembleia de Credores ou decorrido o prazo previsto no artigo 55, que é aquele prazo de 30 dias, sem que haja objeção de credores, o devedor apresentará certidões negativas de débitos tributários nos termos de diversos artigos aqui mencionados do Código Tributário Nacional. Artigo 58. Cumpridas as exigências desta lei, o juiz concederá a recuperação judicial do devedor, cujo plano não tenha sofrido objeção de credor nos termos do artigo 55 desta lei, ou tenha sido aprovado pela Assembleia Geral de Credores na forma do artigo 45. Então, o caput do artigo 58 vai dizer que o juiz concederá recuperação judicial se, número 1, os credores não apresentarem objeção, ou número 2, ainda que apresentarem objeção, essa objeção tenha sido discutida em assembleia e a assembleia preferiu aprovar o plano de recuperação. Então, o juiz proferirá uma sentença nessas hipóteses, concedendo a recuperação judicial. Agora, parágrafo 1º, isso que é o cram-down, que a gente vai ver com calma na semana que vem. O juiz poderá conceder a recuperação judicial com base em plano que não obteve aprovação na forma do artigo 45 desta lei, desde que, na mesma Assembleia, tenha obtido, de forma também cumulativa, o voto favorável dos credores, que representem mais da metade do valor de todos os créditos presentes em Assembleia, independentemente de classes. A aprovação de 2 das classes de credores nos termos do artigo 45 desta lei, caso haja somente 2 classes com credores votantes, e a aprovação de pelo menos uma delas. E na classe que o houver rejeitado, tem que ter pelo menos um voto favorável de mais de 1/3 dos credores, computados nas formas dos artigos parágrafo e 2º, na forma dos parágrafos 1º e 2º do artigo 45 desta lei. Então, perceba que eu li rápido, claro que você não vai gravar esses quórums assim, mas você sabe o seguinte: se a Assembleia aprovar o plano, massa, o juiz vai conceder a recuperação. Mas no parágrafo 1º do artigo 58, existe a possibilidade de, mesmo que a Assembleia não tenha aprovado o plano, mas considerando que atendem aos quórums do parágrafo 1º do artigo 58, então, tendo alcançado esses quórums, que são menores, mais flexíveis, o juiz poderá conceder a recuperação judicial. Por isso, cram-down, que é empurrar a goela abaixo, vai, tipo assim, uma concessão, vai, miséria, ruim, tenta se recuperar a peste. Na linguagem do baiano, é isso aí. Olha, os credores não aprovaram pelo quórum exigido na lei, não. Mas como vocês alcançaram esses quórums aqui, que a própria lei traz, que é uma forma de flexibilizar aqueles quórums do artigo 45, então eu vou conceder a recuperação judicial. Tudo isso em prol da função social da empresa. Tudo isso buscando permitir a continuidade da atividade empresarial, a manutenção dos empregos, para que os credores gozem da sua satisfação do seu crédito. Beleza, gente? Escreva aí que eu vou falar melhor do cram-down na semana que vem, e aí a gente se encontra para tratar do encerramento da recuperação judicial, e aí a gente já vai para a nossa primeira aula de falência. Eu já postei desde ontem à noite o estudo dirigido, os slides estão lá, basta que vocês tenham acesso ao portal. Semana que vem, no portal AVA. Semana que vem a gente conversa
sobre o simulado que a gente vai fazer, justamente para que vocês tenham essa chance de se ambientalizarem, testarem o ambiente em que vocês farão prova, para não acontecer nenhum tipo de percalços, não acertei entrar, não sei onde é que ficava. Então, na próxima aula, a gente fala disso melhor, porque aí a gente já vai estar no dia 27 de abril, está mais perto da prova. Próxima aula, por sinal, vai ser nossa última aula de conteúdo para a prova. Depois a gente faz o simulado, segue o conteúdo, mas não mais será assunto para V1. Ok, gente? Um beijo para vocês. Fiquem bem. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.